Último dia da semana para o nosso encontro de família CNN Money e CNN Brasil juntos. Lucinda Pinto já comigo. Boa noite, querida. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Lucinda, a gente vai trazer agora a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, também nesse mesmo evento que participou o Gabriel Galípolo. Ele teve essa conversa cara a cara com o mercado financeiro, né, com a Faria Lima, e falou bastante dos desafios para depois das eleições. Entre eles, estabilizar a dívida pública, que está numa linha ascendente. E ele fala também da melhora da eficiência do Estado. Agora, Lucinda, nós sabemos que há bastante contradição aí. O ministro está no papel dele, de fazer a defesa da política econômica, criada inclusive pelo próprio governo, mas ele até reclamou, disse, olha, o mercado tem uma visão contrária do que a gente sobre a política fiscal. O que você destaca das falas do ministro? O que é importante a gente saber? Olha, Thaís, acho que a primeira coisa é que ele disse aquilo que todo mundo sabe, todo mundo acha, todo mundo concorda, acho que é um consenso. Ele falou que precisa estabilizar a relação da dívida PIB, né? Precisa melhorar a eficiência do Estado e precisa reduzir gasto obrigatório. E como a gente vai fazer isso? Acho que o que está faltando, aliás, para todos os candidatos, é contar como é que a gente vai atingir esses objetivos. Ninguém tem dúvida de que esse é o caminho. O governo não nega que é preciso criar ali uma situação em que a dívida pare de crescer. O governo já admitiu que esse é um problema. Falta solução objetiva, Thaís. Então, é muito bonito, muito bacana ouvir o Dario Durigan falar esse tipo de coisa, mas acho que o que as pessoas estão aguardando e o mercado espera são pistas de como efetivamente vai ser possível alterar, por exemplo, essa questão do gasto obrigatório. Então, acho que o governo já entendeu que precisava dar alguma medida da disposição em fazer algum ajuste fiscal, né? Não só Dario Durigan está fazendo isso, mas o próprio ex-ministro Fernando Haddad, a apuração que você trouxe aqui, também está fazendo um papel meio de bastidor ali, misturando as conversas que ele tem sobre a campanha dele a governador de São Paulo com o que o governo pode fazer. Mas isso tudo, gente, é só depois das eleições. Esse tema é muito chato. Agora, o Dario Durigan endereçou também a questão da inflação. E ele disse que o mercado, ou quem quer que diga que todas essas medidas de crédito que o governo está fazendo com juros subsidiado, que é forçação de barra dizer que isso gera inflação. A gente vai até ouvir agora um trechinho da fala do Durigan em que ele traz essa questão aí de que, de fato, o problema hoje da inflação é a guerra e não o gasto fiscal. Vamos assistir. Eu reconheço que toda a discussão fiscal, inclusive o fiscal que importa subsídio, linha de crédito, impacta na discussão. Mas esse ano, o que está fazendo aumentar a pressão inflacionária é a guerra do Irã. Querer dizer que um governo que está fazendo bloqueio no orçamento, cumprindo com as metas, com toda a responsabilidade, pondo e tirando o subsídio, usando receita adicional para pagar a conta, se comprometendo com meta fiscal, não estamos fazendo um ano eleitoral para criar problema para frente. Isso, não é isso que está gerando pressão inflacionária, por exemplo. É sem dúvida nenhuma a guerra do Irã. Agora, eu não tenho problema em discutir sem o abuso que se traz para o debate. Por exemplo, tem muita gente que diz assim, o governo está fazendo linha de crédito para motoqueiro, para carro, fora do arcabouço fiscal. Desculpa, isso é forçação de barra. Thaís, acho que tem uma coisa muito interessante da gente pensar, que a taxa Selic ela está em 2 dígitos desde fevereiro de 2022. E a gente vê a inflação resistindo ali acima do centro da meta há muito tempo. Agora, realmente, ela superou, as expectativas de inflação superaram o teto da meta por causa do conflito. Mas a verdade é que tem algo na economia se sustentando, dando uma sustentação, já que o juro nesse patamar não foi capaz de debelar a inflação. Então, dizer que não há impacto dos gastos públicos, desse apoio que o governo tem dado, esse estímulo à atividade, então tem alguma coisa estranha, né? Então, tecnicamente, é possível sim afirmar que os gastos, o apoio que o governo tem dado ao consumo por diversos canais, inclusive estimulando o crédito, isso sim ajuda a explicar a inflação que a gente está vendo que o Banco Central tem dificuldade de debelar. E é bom lembrar, né, Thaís, aquilo que a gente comentava há pouco, que a taxa Selic hoje, ela, na verdade,
ela tem um efeito defasado. Esse juro agora, ele realmente vai começar a ter impacto sobre a atividade econômica daqui a alguns meses. E a gente está falando de uma inflação que está muito acima da meta até 2028. Para 2028, as projeções da Focus já levam as estimativas para perto de 4%. Isso não tem nada a ver com a guerra, né? Exato. Eu trouxe um trechinho já da fala do Gabriel Galípolo, do presidente do Banco Central, em que ele tratou da questão do crédito. Aliás, super interessante essa participação dele. Mas você vai trazer um outro trecho dele aqui, que ele trata de juros. Isso, acho que tem uma coisa muito interessante de pensar, que os bancos centrais do mundo todo, hoje, eles vivem um dilema, que é olhar para a atividade econômica, para o impacto que a taxa de juros já está produzindo na economia, ao mesmo tempo acompanhar o petróleo. E o que o Galípolo falou hoje, Thaís, é que é preciso ter cuidado, ter cautela, parcimônia. Ele usou essa afirmação, é preciso fazer uma leitura parcimoniosa dos dados e que não é possível tomar uma decisão de política monetária olhando para um dado só. No fim das contas, o que ele quis dizer é que essa alta recente do petróleo, ela não vai definir por si só a próxima decisão do Copom. O Copom vai ter uma reunião daqui 15 dias, não na próxima semana, na outra, comecinho de agosto. E aí, isso deu para o mercado o entendimento de que provavelmente o Banco Central fará mais um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, talvez mais 2, talvez em agosto e na reunião seguinte. Agora, o Galípolo falou ao mesmo tempo que o juro vai ficar alto por muito tempo. Quer dizer, mesmo que corte meio ponto, como a gente está falando aqui, a Selic fica aí ainda acima dos 13%. Então, e o que ele deixou claro é que com esse cenário de inflação, com a projeção de inflação acima da meta para 2028, vai ser preciso seguir na calibragem. Não vai dar para normalizar, não vai dar para dar muito alívio no juro. E essa taxa de juro é um absurdo para o Brasil, é um castigo horroroso. Hoje o governo, a equipe econômica apresentou o chamado relatório de despesas e receitas, que é o acompanhamento sobre como anda a arrecadação e o gasto do governo. Teve até liberação de dinheiro, é isso? Foram liberados 5,7 bilhões de reais por causa de sobras, digamos assim. Sobraram, o governo deixou de gastar com algumas coisas, por exemplo, com previdência. É uma boa notícia, porque dá espaço, por exemplo, para os ministérios bancarem as suas contas. É uma boa notícia. O ponto é que a gente ficar contando bilhão em bilhão, né, Thaís, é uma demonstração ou uma expressão da fragilidade mesmo da nossa política fiscal. Então, essa discussão aí sobre rever gasto obrigatório realmente é uma coisa urgente, mas como eu dizia antes, nenhum candidato trouxe uma proposta concreta, a gente não sabe que caminho vai ser adotado. Mas é isso, no curto prazo parece uma boa notícia porque dá um alívio, mas também demonstra que a gente, com todo o aumento de arrecadação, a arrecadação recorde em cima de recorde, a gente ainda precisa contar com esse tipo de excepcionalidade para ter algum alívio ali nas contas. Vamos ver como fechou o mercado hoje? Olha, o mercado não fechou bem. Vamos ver aqui como é que foi o dia. O Ibovespa teve mais um dia negativo. Aí aqui a gente pode contar várias coisas. Teve a queda do preço do petróleo, isso não ajudou a Petrobras. Petrobras tem um peso muito grande sobre o Ibovespa. As ações caíram mais de 1,5%, então isso joga o Ibovespa para baixo. Mas não é só isso. Lá no exterior, nos Estados Unidos, as bolsas americanas também tiveram um dia ruim. Tem toda aquela preocupação com ações de tecnologia. Essa novela vai se arrastar por muito tempo. A gente vai ouvir falar muito disso. E tem ainda a questão fiscal, taxa de juros que, mesmo que caia agora, vai continuar muito alta. Tudo isso tem pesado sobre o Ibovespa e não está deixando a bolsa avançar. E o dólar ficou praticamente estável ali. A gente mostrou, caiu 0,06% hoje. E na semana, o Ibovespa sobe 0,19%. Aqui sim a gente sentiu o benefício da Petrobras, que a gente viu o petróleo lá a $100, as ações subiram, as ações da petroleira subiram bastante e o dólar caiu 0,58%. Semana que vem eu estou de férias, vai ficar tudo bem, você vai ver. Vai tudo melhorar. Obrigada, Lucinda. Fica de olho no dólar. Vamos ver como é que o efeito Thaís Herédia de férias sobre o câmbio. Me erra. Tchau, querida. Boa noite, bom fim de semana. Até a volta. Até a volta. Só uma semaninha.